gente sempre tá aqui. Chegou agora o momento aqui que nós iremos compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. E na sequência nós continuaremos com os louvores em nome de Jesus. Os irmãos que pediram louvores aí, logo após a palavra nós continuaremos em nome de Jesus. A palavra que eu quero deixar para os irmãos nessa noite de hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6. Glória a Deus. Você que quer uma palavra da parte do Senhor, deixa o seu amém, para que você receba em nome de Jesus a palavra de Deus. Livro de Lucas, do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6. Agora há pouco eu estava assistindo uma live de agora mesmo, e o irmão lá estava falando sobre o capítulo 5 de Lucas. Não que eu estou copiando ele, mas é uma passagem muito abençoada, e eu queria também estar compartilhando com os irmãos essa passagem, que eu creio que irá edificar os irmãos nessa noite de hoje. Eu me esqueci o nome do irmão, eu estava assistindo a live dele agora mesmo, e ele falou sobre esse versículo. Como que chama o irmão lá, o Juscelia? Livro de Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6. Hoje nós vamos falar sobre que não podemos desistir do nosso chamado. Aleluias. Você que tem o seu ministério, você que tem o seu cargo na igreja, você que anda pensando em desistir aí do seu ministério, desistir do teu chamado. A palavra diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faza-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite e não apanhamos, mas porque mandas, eu lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se sobre as redes. Pastor Henrique Silva, isso mesmo. Eu estava assistindo a live dele ali, eu peguei um finalzinho da live, e ele estava falando sobre esta passagem. Não que eu estou querendo copiar ninguém, mas essa é uma passagem muito edificante, eu quis também estar compartilhando com os irmãos. Amém, irmãos? Então, irmãos, essa passagem aqui fala sobre você que está querendo aí desistir do teu chamado, você que está querendo aí desistir do seu ministério, você que está querendo desistir. O tema dessa mensagem é: não podemos desistir do chamado. Glória a Deus. Eu sei que muitas pessoas
de uns tempos para cá, através aí da crise, né, que todos nós estamos passando, eu sei que muitas das pessoas aí estão desistindo aí da sua caminhada com Cristo, desistindo do seu ministério. Mas essa palavra eu venho trazer para você nessa noite de hoje, que está com esse pensamento. E eu creio que no final dela, você vai perder essa vontade de desistir do teu chamado e vai se fortificar mais para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Um abraço à nossa irmã Ivani Peixoto, obrigado pela sua participação. A nossa irmã Ana Maria, seja bem-vinda. A nossa irmã Rosângela. E todos os irmãos que estão chegando agora. Portanto, no versículo 2, irmãos, a história nos conta que Jesus ele estava junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos juntos na praia do lago. E Jesus viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam ali lavando as redes. E com certeza haviam ali outros barcos ancorados naquele lugar, porque os estudos eles nos mostram que naquela época havia muitos barcos naquela região. E isso quer nos dizer que Jesus ele não foi e escolheu o barco porque eram de Simão, mas a palavra nos diz que ele viu dois barcos e havia ainda pescadores ali lavando as redes. Mas vem uma pergunta: mas por que que eles estavam ali lavando essas redes? É óbvio, com certeza, porque elas estavam sujas e eles precisavam dela para a próxima pescaria. Porque nós podemos tirar muitas lições dessa história, mas se nós quisermos ter êxito em nossas pescarias, nós não temos que manter as nossas redes limpas e prontas para serem usadas. Porque nós sabemos que não se pesca de qualquer jeito. Porque é muito importante observar que todo pescador, por mais cansado que esteja, ele não larga suas redes sujas e vai para casa, não. Pelo contrário, ele deixa tudo pronto para a próxima pescaria. Muitas das pessoas que não se preocupam com a limpeza da sua rede ou com a pureza de sua rede, esquecendo-se que foi Jesus que nos chamou. Então, se Jesus está em nosso barco, com certeza os seus instrumentos de trabalho na pesca devem estar limpos. Por quê? Porque toda sujeira fede. E toda sujeira começa a estragar o seu material de trabalho. Ao observarmos aqui as redes que vêm do alto mar, elas vêm com muitas impurezas, não vêm? Elas vêm cheias de algas, de lixos, de galhos, etc. Então, se trouxermos esse texto, se nós trouxermos esse texto para a nossa vida, nós veremos que através desse instrumento de trabalho da nossa vida cristã, nós podemos ter muitos peixes ou não. Porque nós somos as redes que Jesus usa hoje para a sua pescaria. E de igual modo também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Então ele disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra,
deixaram tudo e o seguiram. Então, se nós mantivermos a nossa vida limpa, a nossa vida santa e pronta para ser usada, Deus ele vai nos honrar e dar aquilo que se deve ser a razão da nossa existência. Porque as vidas é assim. Vejamos que Jesus ele poderia ter escolhido qualquer outro barco, porque haviam ali muitos barcos, mas ele decidiu escolher o barco de Simão. Aí, a hora que eu estava assistindo a live do irmão, ele fez uma pergunta: por quê? Eu queria que ele estivesse aqui assistindo. Ele perguntou por que que Jesus escolheu o barco de Simão. Ele escolheu o barco de Simão porque Jesus ele tinha um propósito específico para Simão, que era fazer dele seu discípulo e um pescador de vidas. Mas para ser discípulo de Jesus, nós temos que entrar na escola de Jesus. Não é isso, pastor Éder? Pastor Éder falou sobre isso ontem. E o pastor Abel ele fala que para a gente aprender, a gente tem que sentar primeiro, não é isso? Então eu vou falar de novo para você pegar a benção aí. Por que que Jesus escolheu o barco de Simão? Porque Jesus tinha um propósito específico com Simão, que era fazer dele o seu discípulo, um pescador de vidas. Porque para ser discípulo de Jesus, nós temos que entrar na escola de Jesus. Por quê? Porque Jesus sabia muito bem quem era Simão e o que poderia extrair dele. Porque Simão, ele não é diferente de mim nem de você. Porque Jesus, ele sabe muito bem, Jesus, ele conhece muito bem e sabe o que ele quer extrair de mim, extrair de você. Mas, portanto, Jesus, ele sabia que os pescadores só lavavam a rede depois de usá-la. Então, nesse caso, como Jesus havia notado que eles não tiveram resultado durante aquele trabalho, e só havia sujeira nas redes e não havia peixes, Jesus os abordou. Então, resumindo, eu respondi para o irmão lá que Jesus ele escolheu a rede de Simão porque a rede de Simão estava suja, não é isso? Porque pescando ou não pescando, eles usaram as redes estavam sujas. Né? Então aqui, nós não sabemos que o trabalho... Aleluia, Jesus. Nós não sabemos que o trabalho... Nós sabemos que o trabalho após uma pescaria, ela deveria ser de grande alegria. É claro, se nós tivéssemos trazido grandes peixes e muita quantidade de peixe. Mas nesse caso aqui só veio sujeira do mar. Ou seja, aqueles homens perderam um dia de trabalho e ainda tiveram que limpar as redes, pois eles não poderiam fazer uma nova pescaria com aquelas redes sujas. Os peixes significam nós. Como que você vai pescar um peixe de qualquer jeito? Porque o pescador ele pesca e depois ele faz o que? Ele come o peixe? Não, ele limpa o peixe primeiro. E assim somos nós. Porque Jesus vendo isso, o que que ele fez? Jesus observando que eles estavam ali cansados, porque ficou a noite inteira tentando pescar e não pescou nada. Eles estavam ali tristes e desanimados, mas eles nada falou acerca daquele trabalho. Mas também Jesus, ele não ficou criticando e rindo deles pelo fracasso da pescaria, mas pediu
o barco de Simão emprestado. E pediu também que afastasse um pouco da praia. E assentando-se, Jesus ali, ele ensinava do barco, né, as multidões, segundo o versículo 3. Que nós lemos que diz que entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que afastasse um pouco da terra e assentando-se, ensinava do barco as lições. O que nos chama a nossa atenção aqui, que nós observamos, é que cada atitude de Jesus foi proposital para fazer uma nova versão para a vida de Simão. Porque o Simão, ele tinha o hábito de entrar no barco, se afastar da praia e ir até o alto mar, lançar as suas redes e voltar vazio ou às vezes com peixes. Mas o fato é que Jesus, ele repetiu os mesmos passos que ele dava para mostrar a Simão que o resultado do seu trabalho, se não tivesse obedecesse, ele permaneceria em seu barco e seria muita abundância. Porque Jesus falou para ele, não, vamos lá novamente e joga as suas redes. Aí ele pensou, mas ele não questionou, ele pensou, gente, mas nós ficamos a noite inteira e não pescamos nada, mas se o Senhor está mandando, a gente vai. Isso se chama o quê? Obediência. Então, só que Jesus, repetindo os seus passos, entra no barco, afasta um pouco da praia, assentando-se e ensinava do barco as multidões. Então aqui Jesus, ele mostra todo o seu segredo. Então, se Jesus entrar no seu barco, se Jesus entrar na sua vida, no seu trabalho, nas suas áreas da sua vida, você pode ter a certeza que tudo irá começar a mudar. Por quê? Porque a glória dele se manifestará. Nós notamos também que quando ele entrou no barco, não foi logo tomando a frente e saindo com o barco. Não, ele pediu, Simão, dá para você afastar um pouco da praia o barco? Porque Jesus, ele fez isso. Por que Jesus, ele fez isso? Porque Jesus, ele queria ver o posicionamento de Simão em se deixar ser usado. Porque Jesus, ele queria ver se ele iria ceder ou obedecer o comando do Senhor. Porque ele poderia falar, não, eu já trabalhei a noite inteira, eu não vou de novo. Mas o que ele fez? Obedeceu. Aqui que está o contexto de tudo. Porque o grande problema nos dias de hoje é, se Jesus pegou Simão cansado de uma noite de trabalho, por estar lavando as suas redes, cansado do seu fracasso, com certeza Simão poderia ter se recusado. Por quê? Porque Simão ainda não era o seu discípulo. Simão ainda nem o conhecia, mas mesmo assim, Simão obedeceu. Então, portanto, irmãos, Deus, ele não te escolheu à toa. Às vezes muitas das pessoas pensam assim, mas o que eu vou fazer lá? Eu não canto, eu não prego, Mas ele não te escolheu à toa. Porque quando Jesus, ele te chamou para caminhar com ele, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Porque os chamados de Jesus para você é o mesmo de Pedro. Fazer de você um autêntico discípulo. Então, portanto, duas coisas acontecem na vida de Simão para que houvesse uma mudança de vida. Primeiro, Simão permitiu que Jesus entrasse na sua propriedade, que é o barco. Glória a Deus. O segundo, Simão obedeceu se afastando da praia. Quer dizer, Simão, ele largou das coisas terrenas. Porque a maioria dos fracassos da vida do homem está em não permitir que Jesus entre na sua vida.
Ou quando permite, muitos não querem se afastar das coisas terrenas, do pecado, porque ama mais os seus prazeres. E a Bíblia ela é bem clara sobre isso. Não tem como a gente servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve a Baal. Não tem como você servir a dois senhores. E a maioria dos fracassos também é como se os homens tivessem assim a Jesus. Você pode até entrar no meu barco, mas deixa ele encorado na praia mesmo, que aqui é muito bom e aqui e parece seguro. Mas muitos esquecem que na palavra, no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 1 e 2, diz que, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde está Cristo assentado à destra de Deus. E pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Então, portanto, Jesus ele começou a mostrar a Simão quem ele era. E Jesus ele simplesmente entrou. Entrar significa Jesus ele sentou e começou a ensinar do barco às multidões. Ou seja, nós podemos aprender que o barco da nossa vida, do nosso trabalho, do lugar que Deus nos deu, precisa sair do físico e entrar no espiritual, para ensinar a palavra ao seu povo. E através do barco da sua vida, tem que sair, o nosso irmão pastor Éder falou isso ontem, através do barco da sua vida, tem que sair o ensino da palavra ao povo. Ministrar a palavra que liberta, que sara e cura. Mas para isso você tem que estar como? Com as suas redes lavadas, com as suas redes limpas, e Jesus assentado no seu barco. Aleluias. Então essa atitude que Jesus mostrou a Simão, quando ele entrou e sentou no seu barco, é uma atitude de que ele está no controle de todas as coisas. É igual muita gente pensa assim, nossa, essa pandemia, esse não sei o que, não sei o que. Jesus, ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Porque é uma atitude para que eles crescem e descansarem. Mas nós só chegamos nesse nível quando passamos por experiências com Jesus. Porque nós vejamos aqui que quando Jesus ele chama Simão, há uma experiência nos versículos 4 e 5, que a Bíblia nos diz. Aleluia, Jesus. Porque no versículo 4 e 5 que nós acabamos de ler, a Bíblia nos disse que quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, aqui é nessa parte aqui, ó. Jesus, eles tinham acabado, e quando acabou de falar, disse a Simão, Jesus, faça-te ao mar alto e lança as vossas redes. Ao nosso irmão pastor Henrique, pastor Henrique da Silva, seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, quando ele acabou aqui de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, quer dizer, nada pescamos. Mas por que mandas lançar a rede? Então quer dizer, irmãos, que tudo tem um tempo determinado. Porque Jesus ele acabou de falar, e era como se Jesus ele perguntasse a Simão, você está entendendo o seu chamado?
Aleluias. Você está entendendo o seu chamado? Você aí que está querendo abandonar o seu ministério? Você que está querendo abandonar o seu barco aí, você está entendendo o seu chamado agora? Aleluias, porque Jesus ele estava ali ministrando ao povo do seu barco. Aleluias. Então Jesus disse: vamos levar o teu barco agora e ao alto mar e lançar as redes para pescar. Aleluias. Então esse versículo 4, se fosse na nossa linguagem atual, quando Jesus disse, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, mas apanhamos, mas por que manda lançarmos as redes? Então se fosse no linguajar de hoje, seria: vamos levar o teu barco agora ao alto mar e lançar as redes para pescar, porque o versículo 6 ele mostra sobre a obediência de Simão e levando ao sobrenatural. Porque no versículo 6 a Bíblia nos disse que, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-lhe sobre as redes. Repita comigo aí você, de onde que você está. Se você quiser digitar, ou se você quiser repetir, repita comigo aí de onde você estiver, ou então escreva aí embaixo nos seus comentários: a minha obediência vai me levar a receber os meus milagres de Jesus. Diga isso aí de onde você estiver e escreva isso aí nos seus comentários. A minha obediência vai me levar a receber os milagres de Jesus. A minha obediência vai me levar a receber os milagres de Jesus. Escreva isso aí no seu comentário, profetiza isso aí nos seus comentários. Diga isso aí de onde você estiver. A minha obediência vai me levar a receber os milagres de Jesus. Aleluias. Você que está querendo aí deixar o seu ministério. Você que está querendo deixar o seu barco. Escreva aí nos seus comentários, fale, repita isso aí comigo. A minha obediência vai me levar a receber os milagres de Jesus. Você que está querendo deixar o seu ministério. E uma pergunta: será que Jesus ele estava realmente interessado nos peixes? Amém, Darquinha Silva. A nossa irmã Darquinha Silva escreveu. Escreva isso nos seus comentários. A minha obediência vai me levar aos milagres de Jesus. Escreva isso num papel e prega na sua casa. A minha obediência vai me levar aos milagres de Jesus. Eu ouvi um pastor uma vez, ele fala que o abecedário do crente é 4 letras: O, o B, o D e o C. O, B, D, C. Escreva isso. A minha obediência vai me levar aos milagres de Jesus. Aleluias. O nosso irmão pastor Henrique já pegou a benção. A nossa irmã Milita Lobo também já pegou. Aleluias. Agora eu te faço uma pergunta: será que Jesus ele estava realmente interessado nos peixes? Aleluias. Será que Jesus ele estava interessado nos peixes? Claro que não. Jesus ele estava mais interessado na lição que queria dar.
Aleluias. Nosso irmão Décio também pegou a bênção já, em nome de Jesus. Jesus, ele estava interessado na lição que ele queria dar a Simão, não nos peixes. Portanto, as bênçãos do Senhor estão sobre os fiéis e transbordam sobre a vida daqueles que caminham com ele. Nosso irmão Reginaldo também já pegou a bênção já, em nome de Jesus. A nossa irmã Martinha também. Nosso irmão pastor Henrique também já recebeu em nome de Jesus. Então as bênçãos do Senhor, irmãos, estão sobre os fiéis e transbordam sobre a vida daqueles que caminham com ele. Eu creio que nós que eu falo aqui, eu e vocês, nós viveremos as mesmas bênçãos quando nós lançarmos as nossas redes. Eu creio nisso. Ainda vai ter testemunhos sobre essa palavra de hoje. A minha obediência vai me levar a receber os milagres de Jesus. Escreva isso. Escreva isso num papel, guarde isso para você. Põe dentro da sua carteira, deixa num lugar que você sempre vai ver. Escreva no seu celular. E eu creio que nós, como equipe, porque as bênçãos de Deus, elas não podem ser egoístas. Nós, como equipe, porque tem muita gente que usa o nós, mas na mente ele pensa, nós é muita gente, né? Ele está pedindo só para ele. Mas nós iremos viver as mesmas bênçãos quando nós lançarmos as nossas redes. E falo mais, quem só fica olhando não experimenta da bênção do sobrenatural. Não experimenta, não adianta ficar só olhando. Muita gente participa dos programas, muita gente ouve, mas fica só olhando. Aí depois as pessoas falam assim, nossa, mas tem tanto tempo que eu estou na igreja. O irmão entrou ontem e ele já recebeu a bênção. Será por quê, né? Será por quê? Será que ele estava interessado no peixe? Será? Como é que é? É, Jesus. É, Jesus. Quem fica olhando não experimenta da bênção do sobrenatural. Escreve isso que eu estou te dizendo. Escreve isso. A minha obediência vai me levar a receber os milagres de Jesus. Porque quem obedece entra na fartura e dá alegria dos resultados. Pega isso aí. Pega isso. Receba isso aí na sua casa, de onde você estiver. Notamos aqui que quem não trabalha em equipe é tomados por um espírito de inveja. Trabalha a noite toda. Trabalha a noite toda e nada apanha para se alegrar. É, Jesus. E por fim, Simão Pedro, quando se prostra diante de Jesus, ele viu que realmente ele era pecador. Segundo o versículo 8 ao 11 de Lucas, que diz que vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, lhe dizendo: Senhor, ausenta de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderará dele e de todos os que com ele estavam. A nossa irmã Joana, olha para vocês verem. A nossa irmã Joana está lá na Argentina, lá em Buenos Aires. Ela já pegou a benção lá. A minha obediência vai me levar
aos milagres de Jesus. A minha obediência. Aleluia. Hoje está forte, viu, irmãos? Hoje está forte. Voltando aqui na palavra. Versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, porque eu sou um homem pecador. E pois que o espanto se apoderará dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Versículo 10. E de igual modo também de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram Jesus. Agora eu te faço outra pergunta. A nossa irmã Meire também já pegou a bênção lá. Aleluias. Aleluias. Agora eu te faço outra pergunta. Como líderes, como estão as suas redes de pesca? A nossa irmã Neide, aí pra você ver, até desbloqueou o Facebook da nossa irmã Neide. Jesus é tremendo. Glória a Deus, aleluia. Como líderes, como estão as tuas redes de pescas? Elas estão limpas ou estão sujas? É tremendo, é forte, viu, irmãos? Vai me respondendo aí, irmãos. Agora nós vamos fazer live assim, interagindo. Como estão as redes de vocês aí? Estão limpas ou estão sujas? Jesus está no seu barco ou ele está sentado? Aleluia, Jesus. E para encerrar aqui a nossa palavra de hoje, reconheça as suas debilidades diante daquele que reina, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Então essa é a palavra que eu deixo para a meditação dos irmãos nessa noite de hoje, em nome de Jesus. Antes de vocês dormirem, irmãos, meditem nessa palavra, nessa pergunta. Como líderes, como estão as suas redes de pesca? Elas estão limpas ou elas estão sujas? Jesus, ele está no seu barco ou ele está só sentado no seu barco? Aí o nosso irmão pastor Éder pegou também a bênção, em nome de Jesus. Então essa é a palavra que eu deixo para os irmãos nessa noite de hoje. Que reconheça as suas debilidades diante daquele que reina, em nome de Jesus.